Olá, mais um programa Saúde Total e uma série com o Dr. Geraldo Cardoso. Muito bem, obrigado por estar aqui, doutor. Eu que agradeço. É sempre uma alegria poder falar de saúde, de mais disposição para você cultivar, ou seja, adotar na sua vida uma alimentação mais saudável, ou seja, os hábitos saudáveis que nós sempre falamos. Envolve a alimentação, envolve a questão mental, aquilo que você alimenta a sua mente com coisas positivas ou negativas, e a atividade física. Se você não pratica atividade física, o doutor já falou aqui, né? Não dá certo, né? Não adianta fazer uma coisa e não fazer outra. É de suma importância fazer o que precisa ser feito, bem feito, completo. É verdade, muito bem. E agora nós vamos falar da questão da hipertensão. Hipertensão. Que é uma das doenças desse quadro que nós estamos Exatamente, falando. das doenças crônico-degenerativas, né? Falamos da obesidade, diabetes e hoje, portanto, a hipertensão arterial. Dentre as doenças degenerativas, uma das que mais tem crescido é o quadro da hipertensão. Sim, ela passou de 14,2% em 2006, porque isso está aumentando a cada dia. Ela passou de 22,5% em 2006 para 25,7% em 2016. Só para dizer aqui, esses dados que nós vamos mostrar... São dados do Vigitel. São os mesmos dados do outro vídeo. Os mesmos dados, do mesmo estudo que nós já falamos anteriormente. Que é da Vigilância Sanitária, faz uma enquete, por telefone nas capitais. Analise o seguinte, primeiro, as mulheres têm maior prevalência. O sexo feminino tem prevalência maior. Assim como o Rio de Janeiro, ele tem como a capital brasileira com maior índice de diabetes, se recorda? Do outro vídeo, lembra? Do outro vídeo, 10,5%. Isso. E nós temos hoje o Rio de Janeiro também encabeçando esse índice como a população das capitais brasileiras com o maior índice né, de hipertensão. Poxa, e Palmas, 31%. 31,7%, né? 31,7%. Quase 32%. É muita. O pessoal do Rio de Janeiro aí, olha, cuidar um pouco mais, né? Cuidar um pouco mais, porque não está fácil. É, cidade maravilhosa não para os hipertensos, né? Não para os hipertensos, verdade. E aí tem muita coisa a ver, né? Acerca, não vamos aqui enumerar, que não é objetivo, mas ele passa desde fatores sociais, ambientais, enfim. Mas a capital com menor índice de hipertensão arterial é Palmas. No Tocantins. Né? Com 16,9% dos seus habitantes, né? Voltamos à mesma história, Daniel. Certo. Também os de menor escolaridade, tá? Eles têm maior prevalência da hipertensão. Tá? E a faixa etária também? A faixa etária também corresponde. Ela será mais incidente acima dos 64 anos. Então, 64 anos e acima, ele passa de 64%. Ok. Se você observar, Daniel, entre 18 e 24 anos, por favor, dê uma olhada. Qual a prevalência? 4%? Você sabia, prezado ouvinte, que a hipertensão arterial, ela não diz respeito só à terceira idade? Nos dados do Vigitel, entre 18 a 24 anos dessas capitais, houve a prevalência de 4% dos entrevistados. Poderia ser zero, né? Poderia ser zero e deve ser zero. Deve ser zero. Porque é a nata da idade. Pois é, né? 18 a 24 anos, a pessoa com hipertensão, será que deve estar ligado à obesidade também? Obesidade, mas também as bebidas energéticas. Ah, tá. Né? Então, o índice de cafeína, quanto mais cafeína, a probabilidade de você ter uma vasoconstrição é maior. Ou seja, o diâmetro dos vasos, ele contrai, ele diminui. Então, ao diminuir o fluxo sanguíneo, há uma maior pressão na parede das artérias e dos vasos, aumentando a pressão arterial. Né? E é interessante que de 25 a 34 anos, já mais que dobrou. Ou seja... Sim,
Porque você tem geralmente a gente pega a estatística e olha lá em cima, né, no 65. Exato. Mas analisando ali, esse número é muito alto para a faixa etária, mais realmente. de 100%, quase 150%, em poucos anos, né? Em poucos anos. Poucos anos. Poucos anos. Então, os hábitos dietéticos, eles impactam e muito para a incidência da pressão arterial, tá? Então, essa pressão arterial, ela tem muito a ver com a falta de exercício físico. Certo. Tá? Então, as artérias, elas passam por um processo de, vamos usar a expressão, endurecimento, elas perdem a maleabilidade, porque à medida que nós temos o pulsar do coração, o batimento cardíaco, ele ejeta o sangue nessa tubulação com quase 96 mil quilômetros de artérias, veias, vasos, vênulas, capilares. Então, esse processo todo, o impulsionar do coração, ele não tem outra bomba empurrando para retorno. Isso quem faz? O exercício físico. Certo. Principalmente através dos membros inferiores, a panturrilha. As nossas panturrilhas, a popular barriga da perna, é um músculo potente que impulsiona esse sangue venoso, não oxigenado, de volta ao coração. Né? A veia cava, átrio direito, ventrículo direito, pulmões, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e refaz tudo isso. Então, o exercício físico, ele deixa os vasos maleáveis. E essa maleabilidade, ele melhora o fluxo, melhora a hemodinâmica sanguínea e, por consequência, a queda da pressão. Olha só, que interessante. E quem pode fazer atividade física? Todo mundo ou tem alguma restrição? Por exemplo, eu costumo falar nos vídeos aqui que às vezes uma caminhada que você dá em volta do seu quarteirão, onde você mora, já faz uma diferença. Então, às vezes a pessoa pensa que atividade física é já sair, praticar, competir na São Silvestre. Não, não é isso. Quando nós falamos de atividade física, você pode começar de acordo com o limite, não é, doutor? Sim, sem dúvida. Os maiores acidentes vasculares, leia-se no caso derrame, popular derrame, Sim. que é o AVE, acidente vascular encefálico, ou infarto agudo do miocárdio, né? Ele ocorre nos atletas de finais de semana. Porque a pessoa é sedentária, ele não sabe da capacidade cardíaca. Como profissional de saúde, eu recomendo a todos aqueles que querem começar a ter metodicamente o seu exercício, que procure o seu cardiologista. Né? Procure o seu cardiologista, faça os devidos exames, principalmente na terceira idade. Então, o seu médico cardiologista e também o seu fisiatra, ele haverá de dizer até quanto e quando, e também a forma de exercitar-se. Para muitos que já têm as articulações comprometidas, exercícios de impacto não é interessante. Não é interessante. Não é interessante. Então, por isso é que o profissional da área, ele terá condições de fazer essa avaliação. Mas, ainda que pouco, nós temos o INCOR em São Paulo, o Instituto do Coração em São Paulo, e ele comprovou, através de experiências, que pacientes cardíacos graves, eles melhoraram com o exercício físico adaptado à sua condição. Olha que interessante. Então, o dizer eu não posso exercitar-me não procede. Não procede. Até o acamado pode exercitar-se. Pode, é verdade. Né? E isso tudo vai diminuir os índices pressóricos ou da pressão arterial. Né? Muito bem. Uma coisa importante que devemos mencionar aqui é o uso abusivo do sal, né? O cloreto de sódio. Nós brasileiros estamos consumindo mais de 10 gramas dia. Por dia? Bem mais, chega a 15 gramas. Nossa. Tá? De sal por dia. E agora a perguntinha básica de sempre, quanto é recomendado? É recomendado 6 gramas no máximo. 6 gramas no máximo. Sendo que 40% é sódio. Então, são dois produtos, o cloreto e o sódio. Tá? Cloreto de sódio.
nós devemos utilizar, o ideal seria estarmos verdadeiramente aí entre 2,5 a 4 gramas de sal dia. Tá? A recomendação é essa daí. Certo. Então, o excesso de sal, ele concursa para a elevação da pressão arterial, ele vai trabalhar também um hormônio chamado DH, hormônio antidiurético, né? O hormônio antidiurético, ele retém líquido. Então, a pessoa usa mais sal, mais hormônio antidiurético, né? O ideal é que a pessoa utilize cada vez menos sal, de preferência não sal refinado, mas um sal orgânico marinho, né? E é importante que se atenha ao sal presente nos enlatados. Os enlatados, os embutidos, têm um teor altíssimo de sal. Porque às vezes a pessoa fala, não, eu não vou pôr sal de colher, mas está Então, mas ele já está inserido no processo. no processo. O sal é o conservante mais barato e que sempre foi utilizado pela humanidade. Então, ao evitar produtos industrializados que são riquíssimos em sal, eu estarei contribuindo para a queda da minha pressão arterial. Agora, esses quadros que o doutor apresentou aqui, que é falta de exercício físico. Falta de exercício físico. Geralmente é o inverso do que os médicos indicam você fazer. Uhum. A pessoa, ao invés de fazer exercício físico, não faz exercício físico e ainda consome muito sal. Muito sal. Então, veja que são somatórias que levam a um produto final, né? E a saúde, ela é multifatorial, assim como a doença também é multifatorial. Tá? Não é apenas fatores dietéticos. Eu conheço vegetarianos que são hipertensos. Então, existe algo errado. Existem fatores genéticos? Existe. Mas a genética, ela enfrenta o estilo de vida. Graças a Deus, nós temos os fatores genéticos para o bem e também aqueles que vão incidir. Eles incidirão se o meu estilo de vida contribuir. Então, a partir do momento que nós obstamos hábitos errados, diminui-se a probabilidade de. Então, eu sou o dono da minha vida. Eu determino, de certa forma, a doença que eu posso ter. Mas não é assim. Via de regra, as pessoas dizem, eu gosto. Não, ninguém proíbe gosto. Mas se é um gosto... tem muito disso aí, né? Tem muito disso. Eu gosto. Eu gosto mais, né? Só essa vez. Então, eu aconselho, como profissional de saúde, diminua o sal, principalmente o sal nos embutidos, nos enlatados, o sal de adição. Sal de adição, o saleiro está sobre a mesa. Retire o saleiro da mesa. Né? Nós, muitas vezes, temos que ser enérgicos conosco mesmo. Sem dúvida. Tá? Já foi adicionado, às vezes, até em excesso, já no preparo do alimento. E deixa-se o saleiro ali. Eu ouvi dizer que diz que existe sódio em alimentos doces também. Sim. Industrializados. Sim, mas sim, que é doce, mas sim. está cheio de sódio. Sim, ele tem, exemplo, há determinados enlatados, não cito aqui por questão de ética, não é? Por não citar a marca. Isso, mas você coloca na boca o milho, a ervilha, está doce. Né? Então, existe sim adição de sal. E até mesmo sucos, né? Esses sucos de caixinha, suco de latinha. Tudo tem. É doce, mas tem doce. sódio. Pode olhar lá no sódio. Já aconteceu comigo de chegar em determinados locais e eu não consegui usar o alimento. Já deve ter acontecido com você. Eu chego, quando sou convidado a comer em determinados locais, nós comemos ali por questão de educação, né? É difícil. Mas isso é prevalecente. Tá? Outra coisa importantíssima para a diminuição da pressão arterial é o uso só de alimentos cozidos. Devemos utilizar mais alimentos crus. Mais crus. Eu posso citar alguns alimentos como nutricionista, Daniel? Pode, por favor. Então, nós temos, por exemplo, a alface. Tá? As pessoas, eu gosto só de alface americana. Sem problema, mas devemos usar os vários tipos, abrir o leque. Né? O suco de alface, por exemplo, usamos na Clínica Oasis. É mesmo? Sim, com grande vantagem para a queda da pressão arterial.
o suco do pepino. Tá? Suco de alface, O suco de pepino é muito importante. A água do alho, ou seja, nós maceramos. O que é macerar? É você socar alguns dentes de alho, normalmente 4 dentes médios ou 2 grandes, descascados. Sim. Você não chega a transformar em pasta, mas você dá uma boa triturada, rasurada, Sim. e daí você adiciona água, 300 ml, e deixa-se em repouso. E depois de 1 hora e pouquinho, você vai tomando aos goles dessa água para a diminuição da pressão arterial. Nunca, atenção, nunca recomendamos a retirada do seu medicamento que o médico prescreveu. Né? Sim, mas você pode estar trabalhando aí... Para e passo, concursa junto os dois. Exatamente, Né? que são recursos que eu sei que o doutor acredita muito nos recursos da natureza. Sem sombra de dúvida. Eu, como profissional há 32 anos, eu digo que este ano, a naturopatia, da qual faz parte da minha vida e da Clínica Oasis, ela foi reconhecida pelo Ministério da Saúde como medicina complementar. Olha aí. Então, hoje não se diz mais, o tratamento natural Alternativo. é placebo. O nosso Ministério da Saúde jamais faria tal coisa com a sua população. Nós temos a fitoterapia no SUS. Então, a naturopatia hoje, ela faz parte do arsenal terapêutico da área de saúde no Brasil. E é exatamente o que nós estamos falando. Muito bem. Para quem não conhece, se você quiser conhecer, tem um site da Clínica Oasis que faz só os tratamentos naturais. E geralmente que não são tratamentos convencionais, que geralmente não se vê por aí. Aplicar argila, né, doutor? A hidroterapia. A hidroterapia, que são os banhos, vários tipos de banhos medicinais. A fitoterapia. E a fitoterapia, que é a aplicação do uso das plantas medicinais. Não meramente o chá. Certo. Né? Mas também a fórmula, né? São fórmulas que nós elaboramos, cientificamente comprovadas, através de extratos secos das plantas, que a potencialização, ou seja, a retirada todos os princípios ativos. Nós não usamos ativos isolados, né? Mas o que a planta tem está no extrato seco. Então, se você quer conhecer um pouco mais da Clínica Oasis, tem o site, que é oasisparanaense.com.br. Fica lá em Curitiba essa clínica, é muito legal. E o doutor trabalha lá já há quanto tempo? Nessa última vez? Na segunda fase, há 5 anos. Há 5 anos. Nós dirigimos a área clínica, nós temos a médica responsável pela clínica e a parte que me compete é dirigir a parte clínica dos tratamentos da Clínica Oasis Paranaense. Muito bem. É muito interessante você conhecer essa clínica. Agora, falando aqui do assunto hipertensão, você estava falando conosco da atividade física. Sim, atividade física é reduzir o peso. Reduzir o peso. É de suma importância a perda para sempre do excesso de peso, tá? O exercício físico, a retirada do sal e a adoção de uma dieta saudável, baseada em hortaliças, frutas, cereais integrais, castanhas, nozes e a redução do sal. Isso, sem sombra de dúvida, haverá de resultar em níveis pressóricos normais. Tá. Eu gostaria só de fazer mais uma pergunta. Sim? A hipertensão, ela pode desencadear outras doenças? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, né? Quais são a hipertensão arterial, ela traz a hipertrofia do miocárdio, né? O crescimento das câmaras cardíacas. Por consequência, você terá problemas circulatórios. Tá? A hipertensão é a grande vilã, né, dos acidentes hemorrágicos, né, ou isquêmicos. Tá? Ele é um grande fator de problemas de trombose, problemas renais. Ou seja, é sério o assunto. É sério, é muito sério. Né? Porque às vezes a pessoa vai ali, mede pressão, vê que está alto e vai controlando, mas não leva tão a sério o assunto. Sim. Vai achando que aquilo ali dá para ir, dá para ir levando. De repente pode ter uma surpresa, né, doutor? Pode ter uma surpresa, inclusive a parte renal.
Né? E Hoje, principalmente nesse mundo que a gente vive, de tanto estresse, tanta cobrança, tanta correria, principalmente quem vive nos grandes centros, onde tem muito trânsito, muito estresse demais e aquela pressão. Tem várias profissões que exigem muita pressão, são muito pressionadas. pressionados. Né? E como você Isso bem mencionou influencia. aí, a correria da vida nos leva a comer fora do lar. E a comida comercial, ela tem mais sal. Tem mais sal. Tem bem mais sal. Então o negócio é comer dentro de casa. Sim, eu sempre digo que nada melhor do que aquele alimento que a você nossa mesmo esposa prepara. faz ou você prepara, mais saudável. Né? Sem dúvida. Pôr a mão na massa, né? E isso é prazeroso. É prazeroso. Cresce muito um movimento. Não, vou corrigir aqui. Não cresce muito, infelizmente. Mas existe um número crescente de pessoas que se interessam em fazer o seu próprio alimento. Existe um movimento que chama low food, que é comer devagar, né? Que tem o fast food, que é a comida rápida, e tem o low food, que as pessoas vão comer devagar. Eu tenho alguns amigos, inclusive, que participam desse estilo, desse estilo, né? E esse alimentação estilo crudívora, mais natural possível. E esse estilo de vida, de você comer lentamente, mas existe um outro movimento que eles se completam, que é você comer com atenção plena. Você pode comer lentamente, mas onde está a sua mente? Né? Está no trabalho? Ou está na televisão. Né? Na televisão. Ou no celular, comendo e vendo um vídeo. Tá? Então, a natureza, ela leva um tempo elaborando nos alimentos todo aquele aroma, aquele o sabor, o flavor, que é a reunião de tudo isso, os óleos essenciais, para que atraia os nossos sentidos. Então, comer com atenção plena é você sentar-se no horário da refeição, ver esse alimento e, ao comê-lo, você traçar as suas origens, o lançar da semente ao solo, o crescimento, a chuva, o sol, o cultivo do agricultor, o transporte até você, isso faz uma diferença total. Faz. Porque você entra numa esfera de paz. Né? E come com gratidão, Daniel. Exatamente. Come com Aí gratidão. Você fechou com Porque chave de ouro. me parece que veio, o meu dinheiro comprou. Não, isso é gratidão de você estar, porque alimento é vida, ele está te trazendo a vida e nós nem damos conta disso, que a vida vem, fisicamente falando, através dos alimentos. Não é? Então, esse pensar nesse processo nos faz gratos. E a gratidão, o amor, é a melhor coisa para normalizar a pressão. É a melhor coisa. Então está aí o site oasisparanaense.com.br, para você entrar em contato, conhecer um pouco mais da clínica e também pode entrar em contato com o Dr. Geraldo Cardoso. E nós temos os nossos canais que nós podemos interagir com você, que é no YouTube, TV Conectados com Deus. E o site é conectadoscomdeus.tv. Pode entrar em contato, vai ser um grande prazer poder te responder. Um grande abraço, até a próxima.